Não é de hoje que eu venho te alertando que o homem mais poderoso do Brasil não é o presidente Lula, é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Desde fevereiro eu venho falando isso. Ele tomou um protagonismo muito grande durante a gestão Bolsonaro e durante a sua reeleição para a presidência da Câmara, ele não precisou de Lula, ele já ia ganhar de um jeito ou de outro. Lula foi esperto ao apoiá-lo, porque se ele é oposição ao Lira, é uma oposição perdida. Lula teve que gastar todas as suas balas para segurar o Marinho, que quase ganhou. E se ganha, Lula já estava empichado agora. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, explicar para você essa situação do Pacheco e do Lira. A gente vai falar um pouco também sobre algumas manifestações de deputados, enfim, muita coisa importante nesse vídeo para você, nesse editorial para você, tá bom? Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e a gente está aqui para falar de política. A política, na verdade, é uma teia, né? Um emaranhado de tramas. Sim, um jogo de xadrez o tempo todo, onde um torna-se mais forte do que o outro e no outro dia tudo isso virou e muda tudo e aquele que era o grande e poderoso de repente é um pária político. É assim que funciona. E a gente analisa o estado atual das coisas. Essa matéria do Estadão, que foi publicada hoje no seu canal do YouTube, confirma aquilo que eu já vinha dizendo para vocês há algum tempo sobre a força do Arthur Lira. Ouça só os primeiros 30 segundos desse editorial aqui para você ver tudo aquilo que eu já vinha te alertando e agora confirmado numa mídia do grande consórcio aí de mídias, né? Ouça só. Político com mais poder no Brasil? A resposta até pode parecer óbvia: presidente Lula. Mas, como eu disse, se trata do Brasil e as respostas não são tão óbvias assim. Ainda no governo de Jair Bolsonaro, um deputado de Alagoas ganhou destaque maior do que o líder do executivo, Arthur Lira. Pois é, aqui a gente já tem essa constatação. Arthur Lira tem destaque maior do que executivo. Tanto que o título da matéria é O Domínio de Arthur Lira sobre o Governo e o Congresso. Por que eu estou falando isso para você? Porque o governo vai ter que criar mecanismos para conter Arthur Lira. Senão, Arthur Lira vai trazer o impeachment de Lula. Hoje eu estava tendo um diálogo aqui com uma pessoa que tem um canal no YouTube aqui e falando sobre todo esse contexto da possibilidade de impeachment. O impeachment, ele é um emaranhado de situações previstas legalmente que podem, em conjunto, retirar um presidente da República. Mas para isso nós teremos atores. E quem serão esses atores? Atores do mercado, atores da mídia, atores das igrejas, atores dos sindicatos, enfim, um grupo de atores que, aliados ao Arthur Lira, derrubam um presidente. E alguns desses atores já começaram a pular do barco do Lula e já estão indo para o barco do Lira. Um deles, e talvez o principal, é o mercado. E o que o consórcio que apoia o Lula está fazendo? Vamos lá. Atacando o Lira para desmoralizá-lo e fazer com que ele perca a sua força. Último negacionista. Lira quer usurpar Senado para fazer mal ao governo, acusa Renan Calheiros. Então agora o Lira quer somente fazer mal ao Renan Calheiros. O grande ponto que a gente discute sobre isso aqui é a força que Lira tem. Lira comanda 513 deputados. Do outro lado, Pacheco, 81 senadores. Numericamente, são 513 políticos versus 81 políticos. Ou seja, posso te afirmar com toda a categoria, embora a lei formal, embora pro forma, digam que Senado e Câmara têm a mesma força e o mesmo poder, nem de brincadeira. A Câmara é muito mais forte do que o Senado, isso é claro. E aonde Lula não tem base.
Exemplo, cada passo, cada detalhe, cada escorregão do Lula está virando uma denúncia, um pedido de CPI, alguma coisa nesse sentido. Dá uma olhada aqui o que o Coronel Meira, oficial, publicou. Como assim? Lula ganhou um violão de R$20 mil da banda Coldplay, sem fazer a devida notificação. Encaminhamos à PGR a notícia de fato. Teve uma banda chamada Coldplay. Essa banda Coldplay veio ao Brasil para fazer um show e está arrastando multidões a turnê dele no Brasil. E Coldplay vem com aquela vibe gente boa demais e resolveu visitar Lula. Nessa visita, deu um violão ao Lula, que é um presente recebido pelo presidente. O que a gente tem que pensar aqui, e aqui é o meu ponto de vista jurídico, Lula não ganhou o violão porque ele é Lula. Lula ganhou o violão porque ele é presidente da República. Então esse violão foi oferecido e dado em função do cargo. E pelo princípio da impessoalidade, nada que alguém que exerce a função do cargo poderia ficar para ele. Tanto é que tem uma discussão muito grande, que atinge Jair Messias Bolsonaro e atinge o Lula, que trouxe muitos containers e agora a esquerda vem acusando escândalos com as joias de Bolsonaro. Vocês sabem disso. Mas esse ponto que o Meira aqui colocou é muito interessante. E esse violão que não foi declarado? Poderia o Lula estar respondendo por algum tipo de crime? Depende do entendimento da PGR. E se a PGR entender que sim, Lula vai estar em maus lençóis. Mas esse aqui foi um exemplo que eu quis trazer para vocês da força do governo, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, contra Lula. E o Congresso hoje, tanto o Senado quanto a Câmara, com exceção do Pacheco, e alguns, lógico, a base do Lula, é conservador e contrário ao Lula. Exemplo, vou trazer mais um vídeo aqui para você entender. Eles estão pegando muito no pé do Lula, principalmente pelo seu projeto econômico. Qual é o projeto econômico do Lula? A picanha e a cervejinha. Esse é o projeto econômico do Lula. Não tem mais. Podem até tentar, estão esperando aí a resposta do Haddad. Não tem mais. Não tem projeto econômico, não tem proposta econômica. Aí, um deputado, essa matéria foi publicada no jornal O Antagonista, o deputado Rodolfo Nogueira usa abóbora para provocar Lula em plenário e está tratando o povo brasileiro como porco. Eu queria que você assistisse isso aqui, que realmente vale a pena a gente fazer uma passagem por essa fala do deputado. Assiste aqui comigo. A gente foi surpreendido com um vídeo do Nine com abóbora na mão. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que, se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E eu conversando com meu amigo Tião Medeiros, deputado Tião Medeiros, do Paraná, que é produtor rural, perguntei: Tião, quando a gente planta abóbora na roça, para que é? Ele falou: para alimentar porco. Eu queria lembrar o Lula que ele prometeu picanha na mesa do brasileiro. Picanha para o povo brasileiro. E ele está tratando o povo brasileiro, presidente, como porco. E o povo brasileiro não é porco, Lula. O povo brasileiro não é porco para comer abóbora. Cadê a picanha que o senhor prometeu na campanha? Pelo contrário, ele vai estimular o povo plantar abóbora e colher. A abóbora é o trem mais barato para a gente plantar na roça, coronel. Por isso que a gente dá para porco. E quando vem um cara que prometeu picanha e fala para o povo para comer abóbora, ou ele quer enganar uma nação inteira, ou ele está tratando o povo brasileiro que nem porco. E Lula, o povo brasileiro não é porco. E o povo não é bobo. O povo está vendo os seus atos. A sua incapacidade de cumprir aquilo que o senhor prometeu na campanha. Talvez, presidente, o Lula ache que isso aqui é uma picanha trans.
Ou talvez essa abóbora pense que ela é uma picanha. Mas para o povo brasileiro, isso aqui é abóbora. E quem come abóbora é porco.